cumprimento da paz. O cumprimento da paz é dizer para vocês: Salamu alaikum, que a paz esteja convosco. Vocês respondem para mim assim: Alaikum, Assalam, que a paz esteja contigo. Esse é o cumprimento da paz. Por quê? Porque os muçulmanos, quando se encontram, a primeira coisa que eles falam, antes do bom dia, boa tarde ou lá, é que a paz esteja conosco. O Islã é uma religião que significa, que vem o derivado da palavra salam, que é a paz. E ao mesmo tempo significa submissão à vontade de Deus. Então todos aqueles que submetem e se entregam a Deus encontram a paz, interna e externa. Então a gente chegou numa conclusão que não há como ter paz, tranquilidade e sucesso se eu não procurar o meu Criador. Então os muçulmanos seguem o Islã. Então os muçulmanos não seguem uma etnia, uma cultura de um país. Seguem a religião do Islã. E para nós muçulmanos, a religião do Islã foi a religião de todos os profetas e mensageiros que vieram à Terra. Abraão, ele veio divulgar e transmitir o Islã, submissão a Deus, a paz. E assim outros. Moisés, mesma coisa. Jesus, mesma coisa. Aquele que veio depois de Jesus, que é o último profeta e mensageiro, Muhammad, mesma coisa. Todos eles vieram completar a mensagem um do outro, dizendo para os seres humanos: adorem a Deus e não adorem nada além de Deus. Isso é a paz. Ter fé. Eu vou continuar. Então, ter paz é você ir realmente em busca da paz. E a paz, ela vem do pacificador. E o pacificador é Deus. Da mesma maneira que a misericórdia vem do misericordioso. O misericordioso é Deus. A proteção vem do protetor. E o protetor quem é? É Deus. Compreenderam? Então os muçulmanos seguem isso. Entendendo que os muçulmanos querem água. Se quiser água, está ali. Ó. Pode pegar. Fica à vontade. Pode ir. Está aqui. Ó. Os muçulmanos, então, seguem 5 pontos fundamentais, conhecidos como os 5 pilares da religião. Pilar, algo que vai sustentar a pessoa. Isso é um pilar. Esses pilares estão sustentando a construção. Então os muçulmanos se apegam nos pilares para se manter dentro da religião. Quais são os 5 pilares da religião? Os 5 pilares da religião, o primeiro é a pessoa abrir o peito, acreditando de coração e pronunciando o testemunho de fé. Quer dizer, eu testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, aquele que não possui sócios e nem parceiros. E assim, eu testemunho também que Muhammad foi um servo e mensageiro, o último dos profetas de Deus, assim como Jesus, filho de Maria, foi um servo e mensageiro de Deus. A pessoa que testemunhar e acreditar nisso, ela é muçulmana. Agora vamos para o segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? O
segundo pilar, todo muçulmano deve rezar 5 vezes ao dia. Uma reza, ela entra a oração junto, porque você fala e pede para Deus. Mas a oração somente é você levantar as mãos e pedir para Deus. Isso eu posso fazer em qualquer hora, a qualquer momento. Agora as rezas são específicas em horários específicos. Eu vou me colocar nessa posição que vocês estão sentados, para cá, virado para cá. Essa posição, ele dá ao leste, ao nascer do sol. Nessa posição, vai de encontro para o templo sagrado que está em Meca, que é o primeiro templo construído na terra, pelo profeta Abraão, chamado Kaaba, aquele cubo negro. Em respeito a esse primeiro templo, nós rezamos 5 vezes por dia voltado para esse templo, mas adorando somente a Deus, não o templo. É forma de organização e respeito. 5 vezes por dia. Eu vou me colocar nessa posição. Eu vou levantar as minhas mãos assim, dizendo Allahu Akbar, Deus é maior. Largando tudo para trás, agora eu vou me conectar com Deus. Eu vou falar palavras do Alcorão. Eu vou me curvar dessa maneira, reverenciando o e pedindo de reverência para Deus. Eu levanto, depois eu me prostro para Deus, abaixando assim, colocando a testa no chão. Esse movimento é chamado sujud, prostração. Esse é o momento que você está mais próximo de Deus. Eu não preciso me curvar, nem me prostrar para vocês. E nem vocês fazerem isso para mim. Nós somos obrigados a nos respeitarmos. Mas reverência eu presto para o meu Criador. Então eu faço esse movimento e falo falas específicas 5 vezes por dia. Uma reza dessa vai durar 5 minutos. Eu tenho 24 horas por dia. Eu vou e venho. Brinco, estudo, trabalho, fico triste, fico alegre. Só a minha conexão, a minha reza vai manter o meu coração firme nos altos e baixos do meu dia a dia. A primeira reza do dia inicia na alvorada. O que é a alvorada? É o amanhecer, perfeito. O início do amanhecer, quando vai aquela linha clara, vai iniciar. E assim vai acabar no escuro. Ou seja, vai terminar a noite e vai entrar o dia. E isso vai iniciar a reza nesse momento. Eu tenho para rezar nesse momento, que vai iniciar mais ou menos umas 5 da manhã. E vai até umas 6h30, o momento que tudo fica claro. Então eu tenho 1h30 mais ou menos para fazer uma reza de 5 minutos. Depois eu só vou rezar a segunda reza ao meio do dia, quando o sol está mais centralizado na terra, por volta do meio-dia e 20, meio-dia e meio. E esse horário inicia nesse horário e vai até a tardezinha, até a sombra de qualquer coisa estiver maior do que ela mesma. Do meio-dia e meio até umas 13h30. Horário grande que eu tenho uma reza de 5 minutos. Depois eu tenho para fazer a terceira reza do dia, da tarde, e vai até o pôr do sol. Aí quando entra o pôr do sol, entra a quarta reza, aí vai até anoitecer. Quando entra anoitecer, entra a quinta reza, vai até metade da noite. Os horários são longos por uma reza curta. Então eu posso me virar e encaixar a minha reza num tempinho, no intervalo ali. Compreendeu? Só que eu não posso ultrapassar esse tempo. Não posso perder a minha reza. Se eu perder, eu devo repor. Essa reza, ou essas rezas, o meu Criador, Deus, o muçulmano, que está trabalhando, ou tem mesada, ou tem comércio, independente, mas durante um ano inteiro, que são 12 meses do ano, essa pessoa obteve um lucro, o valor calculado conforme a prata, aqui no Brasil vai dar uns 3 mil reais. Se durante o ano inteiro eu tenho guardado comigo 3 mil reais, e esses 3 mil não é dívida, é
é sobra de dinheiro. Então eu estou bem dividido. Então, desses 3 mil, eu sou obrigado a tirar 2,5%, que vai dar R$70 ou 75. O que é R$70 para 3 mil? Não é nada. Mas R$70 para aquele pobre que não tem nada é bastante. Então é obrigado eu tirar esse dinheiro e dar para os pobres da minha comunidade, ou para os endividados, ou para os famintos, ou para os viajantes. Se eu ganhei 3 milhões durante o ano, 70 mil para 3 milhões não é nada, mas 70 mil para aquele que não tem nada é bastante. Então, a pessoa vai fazer isso se ela obter o lucro, se ela atingir o valor. Caso ela não atinge, às vezes ela deve receber. Compreendendo? Agora, o quarto pilar é chamado Ramadan. Ramadan é nome de um mês. E esse mês é o 9º mês do calendário lunar. Nós muçulmanos seguimos o calendário lunar. O calendário gregoriano difere do calendário lunar. O 9º mês é o Ramadan. O 9º mês do gregoriano é o setembro. Então nunca vai cair igual. Nós praticamos o Ramadã esse ano, no mês passado, que foi março. Sempre varia, porque o calendário rege conforme os movimentos da lua. Quando inicia a lua nova, inicia o mês. Quando está na lua cheia, está na metade do mês. Quando inicia outra lua nova, acabou o mês e iniciou outro mês. O mês do Ramadã é muito especial. Nesse mês, Deus Todo-Poderoso revelou o último livro, que são suas palavras, através do anjo Gabriel, para o último profeta, Muhammad. O livro é o Alcorão Sagrado, é a constituição de todo muçulmano, é a lei, esse livro aqui. Esse livro, ele foi revelado em árabe, porque foi revelado para o último profeta que surgiu na Arábia, na Península Arábica, em Meca. E a língua deles era árabe. Jesus, quando recebeu as palavras de Deus, o Evangelho, recebeu em aramaico, porque era a língua, o idioma que eles pronunciavam. Esse Alcorão, ele abre da direita para a esquerda, dessa maneira. E ele escreve da direita para a esquerda, dessa maneira. Esse livro tem 114 capítulos, ou podemos falar 114 suratas. Cada capítulo, surata, tem versículos, 7, outros 10, outros 100. E aqui fala histórias dos profetas anteriores, de uma das melhores mulheres que surgiu na humanidade, que é a Virgem Maria. Fala de Jesus. Fala da regra de como o ser humano deve se comportar. Compreenderam? Então a gente reza pronunciando palavras desse livro. Não precisamos memorizar o livro, mas é muito bom memorizar. Mas a gente memoriza algumas partes para poder rezar. Hoje tem tradução em português, em inglês, em espanhol. Mas quando a gente reza, reza em árabe, preservando a palavra, para não ter o perigo de deturpar a palavra de Deus, como foi deturpada, infelizmente, a palavra de Jesus, de Moisés. Hoje a gente não encontra mais o Torá, o Evangelho como era. E a gente acredita que o Evangelho, no Torá e no Alcorão, a principal coisa é o monoteísmo. Ele diz: ó ser humano, adorem a Deus e não adorem nada junto com Deus. Quando o ser humano deturpar essa palavra, a humanidade vai se corromper. É isso que está acontecendo. Então, nesse mês do Ramadã, foi revelado esse livro. É tão especial que esse mês do Ramadã, as portas do céu se abrem e do fogo se fecham, e os demônios são aprisionados, e o ser humano fica livre para praticar boas ações. Então foi decretado algo chamado jejum, que durante o mês do Ramadã
a pessoa que está bem de saúde, ela deve jejuar do amanhecer ao pôr do sol. Fazer isso durante um mês. À noite já pode comer normalmente. Mas o jejum não é só essa besteira de comida e bebida. O verdadeiro jejum é reflexão. É se abster de palavras indevidas, obscenas. É evitar a criminalidade, a corrupção. Enquanto eu fico sem comer, mais tarde eu vou comer. Tem pessoas que não comem nem mais tarde. Então eu devo refletir e tentar ajudar e estender a minha mão ao próximo, que precisa de ajuda. Então o Ramadã é um mês de bênçãos, glórias e dádivas. Agora falamos do quinto pilar, que é o quinto ponto e o último. É chamado Hajj, peregrinação. Todo muçulmano ou muçulmana que tiver condição física, saúde boa e financeira, essa pessoa deve, nem se for uma vez na vida, sair do seu local e ir até Meca. Meca é onde foi construído o primeiro templo por Abraão. E ali fazer o ritual de peregrinação. Ali todo ano tem por volta de 4 milhões de pessoas. Os homens, tanto africanos, europeus, americanos, asiáticos, todos eles ficam iguais. Por volta de uma semana, todos eles vestem a mesma roupa. Qual a roupa que é? Uma toalha enrolada do umbigo até debaixo dos joelhos. E a outra toalha enrolada cobrindo os ombros. Somente isso. Rico, pobre, branco, preto, autoridades, operários, todos iguais, adorando o mesmo Criador, Deus Todo-Poderoso. E as mulheres vestindo a mesma manta, cobrindo o corpo e os cabelos. Isso não é uma novidade para nós, porque essa é a tradição de uma das melhores mulheres que surgiu na humanidade, da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Ela cobriu seu corpo. Então as mulheres seguem a tradição de Maria. Então faz esse ritual de dar volta naquele templo que Abraão construiu e fazer alguns rituais ali, adorando somente a Deus. 5 pilares que as pessoas fazem com a intenção única de alcançar a satisfação de Deus. A religião é isso, nada além disso. O que vem além disso, o exagero, é extremismo. E extremismo a religião condena. Compreenderam? Eu não vou ficar falando muito. Eu vou deixar aberto para vocês perguntarem e interagirem comigo e vou responder para vocês. Só fazer assim e eu irei atender vocês. Pode falar. O senhor falou das rezas, né? Se passar daquele horário, qual o horário que ela vai fazer essa reza? Tem esses horários para rezar. Se passou aquele horário e porventura não rezei, esqueci, o próprio profeta falou: seres humanos esquecem. Assim que você lembrar, reponha ela de imediato. Vocês entenderam? Eu vou fazer o seguinte: eu vou desligar a transmissão para vocês ficarem mais à vontade. Tchau para vocês. Salam alaikum.